Olá, fique ligado no Ministério Público em Ação, seu programa sobre direitos e cidadania. O destaque desta edição é o crime de racismo, como punir e como desconstruir o preconceito de raça. E mais, conselhos tutelares. Como funcionam estes órgãos que são autônomos, mas precisam do suporte estrutural das prefeituras. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Você sabe como o Ministério Público atua para defender os direitos da pessoa idosa? Vamos explicar isso e também qual é a pena para o crime de apropriar-se da aposentadoria ou pensão do idoso. Infelizmente, é muito comum que as pessoas se aproveitem da situação de incapacidade, fragilidade ou abandono da pessoa idosa para ter acesso à sua renda, desviando para outras finalidades o dinheiro que deveria servir para custear as despesas desse idoso. Conforme o Estatuto do Idoso, a apropriação e o uso indevido dos bens, aposentadoria, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso caracteriza crime. O autor fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. O Ministério Público do Tocantins tem a função de proteger os direitos da pessoa com mais de 60 anos e pode ser acionado para coibir este e outros crimes. Para falar com o Ministério Público, ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. Racismo. Uma prática criminosa que precisa ser debatida, entendida e denunciada. Esse é o assunto do quadro MP Entrevista. Bem-vinda, doutora Maria Cotinha, muito feliz com a senhora aqui conosco hoje. A satisfação é minha, doutora Isabela, eu estou muito feliz com o convite. Doutora, eu vou começar fazendo uma pergunta que ela é um tanto quanto confusa na cabeça de algumas pessoas. Tem diferença entre injúria racial e racismo? Tanto a injúria racial quanto o racismo são tipos do racismo, tipos penais do racismo. Ocorre que a injúria racial, a previsão dela é do Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, e depende da representação da vítima, porque diz respeito à ofensa a uma determinada pessoa. Vitimiza individualmente. É um indivíduo que sofre. E depende da representação dele, porque a ação penal é condicionada. Ao passo que o racismo, ele vem previsto na Lei 7.716 de 1989. A ação pública é incondicionada e atinge a toda uma coletividade, que é ofendida em relação à sua raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero e origem estrangeira. Então pega uma coletividade. Uma coletividade. É muito importante deixar claro que o racismo não diz respeito único e exclusivamente à cor, à raça. A lei do racismo, a lei que combate a discriminação, ela é ampla. Religião, notadamente a origem, a estrangeiro, a xenofobia. Né, você discriminar alguém em razão da sua origem, da sua nacionalidade, a xenofobia, a homofobia, a transfobia em relação à religião, à cor e etnia. Perfeito. Doutora, quando a senhora fala que assim, a injúria racial e o racismo são espécies de racismo, então a gente pode concluir que ambos são imprescritíveis, é isso? Ambos são imprescritíveis. O único fator é que uma depende da iniciativa da vítima, a pena é um pouquinho reduzida em relação ao racismo, que é uma pena mais rígida, mais dura. Uma é de natureza condicionada à representação da vítima individual e a outra é pública e incondicionada porque atinge o coletivo. A senhora mencionou religião como espécie também de racismo. Como é que funciona essa
essa ideia do racismo religioso. Tem lei no Brasil falando especificamente sobre isso? A que mesma é isso? lei que combate o racismo de modo geral, ela assambarca outros tipos de discriminação, não necessariamente em relação à cor, à etnia. Ela atinge, ela assambarca, ela preenche, ela ampara a religião, a orientação, identidade de gênero, orientação sexual, a origem das pessoas. Aí nós temos a xenofobia, a homofobia. A gente tem uma série de discriminações aí, né, doutora? E essas religiões aqui no Brasil, quais são as religiões que mais sofrem com isso? Olha, especificamente as religiões de origem afro, elas são as mais violentadas nos seus direitos. Os praticantes, os terreiros, o candomblé, a umbanda e entre outras. É a religião mais agredida no nosso país. Essas situações, assim, amarguram toda uma população, né? E a gente se ressente com isso. Doutora, agora a gente vai fazer a escuta de uma pergunta que vem do telespectador. Quais os esclarecimentos a senhora dá para essas pessoas que acreditam que a liberdade de expressão autoriza as manifestações de intolerância e racismo? Não autoriza. A liberdade de expressão é um preceito constitucional, é uma garantia, porque ela vai de encontro à censura, que é uma característica dos regimes totalitários. Então é muito importante exercermos a liberdade de expressão. É uma conquista, direito fundamental. Mas, concomitantemente, nós temos também outros direitos individuais, tão importantes quanto a liberdade de expressão. Sim. Por essa razão é que nem sempre a liberdade de expressão autoriza a infringência, ela pode ser exercida desde que ela não atinja outros interesses individuais. Por exemplo, você pode ter liberdade de expressão, mas você não pode praticar discriminação de natureza nenhuma a pretexto de exercer esse direito. Perfeito, doutora. Então, assim, a gente sempre tem limites ao exercício de qualquer direito. De qualquer direito. Perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para a senhora, que é uma pergunta que também gera muita polêmica, porque a gente sabe que o racismo está estruturado, né, dentro da nossa sociedade e nas instituições. Recentemente, a gente tem ouvido muitas notícias sobre falas e atos de discriminação contra pessoas negras. A senhora acha que ainda dá para construir uma mentalidade diferente? Eu tenho certeza disso, porque se nós fizermos um retrocesso histórico, nós evoluímos, e muito. Era pior. No início da colonização, o negro que veio para cá comercializado, ele não tinha direito de natureza alguma, ele era animal, objeto. Depois da abolição da escravidão, o negro, uma vez liberto, ele passou a ocupar algum espaço, mas de uma forma muito difícil. Por quê? Porque a sociedade dominante estava estruturada defendendo os seus direitos. E o negro não tinha vez, incluindo o índio e todas as minorias. Mas desde a abolição da escravatura, em razão da mobilização social, do coletivo, dos anseios sociais e de uma academia, das faculdades, das universidades, dos debates, das lideranças vitimadas, fez surgir a necessidade de evolução. Tanto é que a nossa Constituição de 88 ela é muito progressista nesse sentido, de garantia de direitos individuais e coletivos. E, para finalizar, a maior prova desse avanço foi a Lei 7.716, que trouxe no seu âmago, no seu contexto, o combate ao racismo. E não é só o étnico e de cor, é do religioso, é o estrangeiro. E agora, recentemente, que o Supremo Tribunal Federal definiu os crimes de natureza contrários à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, nós tivemos uma evolução lenta, mas eu tenho certeza que hoje retrocesso nós não teremos. Quem pratica será punido. E as nossas crianças estão sendo educadas, e tem sido desenvolvida políticas afirmativas, e isso é muito importante. Eu espero que o mais rápido possível nós evoluamos nesse sentido. Então a gente caminha para um melhor. Para o melhor, de forma lenta, mas se você olhar 200, 300 anos passados, nós evoluímos substancialmente. E é muito triste
Ainda hoje a gente está aqui falando de um tema dessa natureza que aparentemente não existe, mas está latente. Ele existe e nós sabemos, você sabe, eu sei que nós somos vitimados, as instituições, as minorias são negras, os nossos índios sofrem, o estrangeiro sofre, quando na realidade somos todos iguais. Doutora, eu queria ouvir da senhora qual é a importância de homens e mulheres negras ocuparem espaços em todos os âmbitos da sociedade. Como é que a gente faz para enxergar isso e ver isso como positivo para o coletivo? Se levarmos em consideração que a população negra é maioria nesse nosso país, de afrodescendentes, e é uma minoria ocupando os espaços em todos os órgãos e todos os setores, já responde a sua pergunta. Há necessidade de um engajamento e de uma garantia de que essas pessoas disputem igualdade de condições. Por essa razão, nós temos políticas afirmativas, por exemplo, a lei de cotas, que muita gente se indigna, mas ela é necessária, mesmo porque ela faz parte de uma política para desfazer uma injustiça secular, de diferenças, de tratamento diferenciado. Em relação a ocupar espaço, eu sou um exemplo, sou afrodescendente, sou minoria no Ministério Público brasileiro, onde os negros são minorias. E quando eu falo que há necessidade dessa política afirmativa, não é no sentido de garantir benesses, não. É de permitir que se dispute de igualdade de condição. Né? E nós temos essas garantias. Os nossos órgãos, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, tem garantido isso. Mas nós levaremos décadas até que essa injustiça, que essa desigualdade, ela seja minimizada. Eu acho muito importante porque eu represento. Eu sou uma fala, não é com clichê não, com vitimismo. Eu não compactuo com vitimização. Eu acho que deve resguardar direitos iguais e deixar que as coisas aconteçam. A gente precisa trabalhar, né, doutora, para que uma democracia efetiva aconteça. Porque ocorreu no Brasil desde tempos idos, é uma democracia racial inexistente. Um mito, que ele nunca existiu. Né? Implantaram há décadas atrás de que haveria uma democracia racial quando o racismo estava latente. Agora, com a sociedade organizada, com toda essa necessidade de direitos humanos, as pessoas sentiram necessidade de acordar e de levantar e de tocar na ferida e discutir uma questão que existe. Sim, que está aí, né? E aí, para encerrar, essas pessoas que sentem literalmente na pele a dor do racismo, como é que elas fazem para denunciar? Para que elas levam isso? Olha, quando eu fiz referência há poucos minutos, da égide da Lei 7.716, ela traz a solução. É crime. Sim. A pessoa vitimada, ela deve procurar a autoridade policial, ela deve registrar a ocorrência, ela deve representar no caso de injúria racial e ela deve exigir a instauração da apuração do crime. Em se tratando de racismo, é público incondicionada, o promotor de justiça, o Ministério Público, fará, às vezes, independente da vontade da pessoa. A partir do momento que a pessoa se ver indiciada e denunciada, é uma forma, sem desconsiderar a responsabilização civil também, sim, que é cabível. Então, o primeiro passo, não se calar. É o primeiro passo. Registrar. E eu vejo com muito bom grado toda essa cobertura que tem sido feita. Muita gente acha que é exagero, não. As pessoas hoje estão falando, sempre foram vitimizadas, mas não falavam. É importante não só denunciar, como publicizar, trazer, mostrar os agressores. A maioria usa como defesa, eu tenho problema, eu uso medicamento. Já é um avanço, porque não farão a segunda vez. Né? Então, eu acho o primeiro passo é registrar a ocorrência, exigir que seja levado adiante, que seja punido o agressor. Perfeito, doutora. Então, o caminho, Polícia Civil, registro da ocorrência, Ministério Público, comunicar também ao promotor de justiça da sua cidade. E no caso específico da nossa instituição, nós temos vários instrumentos. O nosso site,
né? O Ministério Público pode via ouvidoria, a vítima pode via ouvidoria registrar a ocorrência, pode buscar o atendimento pessoal, pode acionar o MP Através da ligação ou do site, do site, e pode também o aplicativo. Nós temos um aplicativo novo que eu achei extremamente importante, um avanço muito grande. Verdade. Então, assim, não vão agora ficar chorando em casa. A necessidade, há muita oferta, não só a Defensoria, não só o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia, está todo mundo. Não podemos deixar de cumprir uma lei que está aí para ser cumprida. O importante é denunciar. Denunciar e exigir, e se posicionar, parar de ficar na defesa, sabe? Tem que ir ao ataque, no bom sentido. Doutora Cotinha, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Aprendemos muito com a senhora. E a gente fica por aqui. Lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, acesse www.mpto.mp.br ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Qual a responsabilidade das prefeituras na manutenção dos conselhos tutelares, órgãos que têm autonomia funcional garantida em lei? Confira no quadro, com a palavra, o promotor de justiça. Os conselhos tutelares são muito importantes no sistema de proteção de direitos das crianças e dos adolescentes. Apesar de não possuir uma fonte vinculada própria, eles são providos por meio dos municípios, por meio dos orçamentos municipais, fomentam e propiciam o bom trabalho dos conselhos tutelares. É assim que determina o Estatuto da Criança e Adolescente. É obrigatória a previsão desse custeio por parte do município. Tanto a Constituição quanto o próprio ECA prevêem que políticas públicas para crianças e adolescentes devem ser veiculadas em regime de prioridade absoluta. E, como eu disse, o artigo 134 do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece para o município as obrigações de instituição e funcionamento dos conselhos tutelares. O conselho tutelar, ele, por dicção expressa do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é independente, ele é autônomo, ele não está sujeito a pressões políticas, a motivações políticas na sua gestão. A atuação dos conselheiros tutelares, ela é expressamente vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles são vinculados a um sistema de proteção da criança e do adolescente. Portanto, ingerências políticas não são aceitas dentro dos conselhos tutelares. Presente em todas as regiões, o Ministério Público possui uma de suas unidades em Paranã, no sudeste do Tocantins. No setor Vila Nova, encontra-se a sede das Promotorias de Justiça de Paranã. Esse é o espaço de acolhimento dos cidadãos que tiveram violados seus direitos ou os interesses da sua comunidade. Chegou o aplicativo MPTO Cidadão, mais uma ferramenta que veio reforçar sua cidadania, conectando você com os seus direitos. Com ele, é possível fazer denúncias, acompanhar o andamento de procedimentos, protocolar documentos, emitir certidões, conferir as últimas notícias, encontrar uma unidade do MPTO mais próxima, entre outras funcionalidades. Acesse e se comunique com o Ministério Público de forma segura, ágil e prática, a qualquer hora. Se os seus direitos foram violados, a solução agora está na palma da sua mão. Registre denúncias e acompanhe de forma online todo o andamento da sua reclamação. Baixe gratuitamente o aplicativo MPTO Cidadão, disponível nas plataformas Android e iOS. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. A gente volta em 2023 com novidades. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.